Estamos sendo gravados, tá? Pessoal, eu vou ficar na câmera aqui no fundinho, tá? Mas como eu falei, para quem ainda não tinha entrado, se vocês quiserem acompanhar pelo PDF, tá lá no link do OneDrive, onde tem todas as aulas. Eu estou tentando colocar sempre a aula do dia um pouco antes, para que vocês possam acompanhar por lá. A gente vai estar utilizando agora esse sistema aqui que a unidade passou para a gente, né? O Teams aqui, para tentar ter pelo menos uma interação junto com os alunos, para que a gente consiga tirar as dúvidas na hora, né? E ter uma aula um pouco mais próxima, né? Mesmo de longe, um pouco mais próxima. O que eu vou pedir para vocês? Eu sei que todo mundo está com o microfone e tudo, para deixar ele, por enquanto, mutado, mas a hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade para me interromper. Não tenho problema quanto a isso, tá? Podem ligar o microfone e falar, professor, fiquei com dúvida, tá? Podem ficar bem à vontade quanto a isso. Ah, mas eu não quero abrir o meu microfone, não quero falar. Manda para mim no WhatsApp. A gente está com o WhatsApp do grupo aqui aberto. Eu vou deixar ele aberto durante a aula, tá do meu lado aqui, eu consigo visualizar bem ele. Se vocês quiserem escrever a pergunta, digitar a pergunta, manda para mim no WhatsApp que eu vou respondendo, né? Eu vou observando ele aqui e vou respondendo para vocês as perguntas na medida que vocês vão pedindo, tá? Galera, então, nas últimas 2 aulas, né, que não foram presenciais e a gente teve matéria, a gente falou um pouco sobre os tipos de rocha, tá? Então, o primeiro vídeo, ele estava com áudio mais baixo, né, um pouco mais ruim de qualidade, assim, não tinha minha carinha aparecendo, né, agora tem. E a gente falou um pouquinho naquele de rochas ígneas e rochas metamórficas, tá? É mais sobre como que elas são formadas, como que acontece esse processo e tudo mais. E aí, na segunda sessão, que foi a aula da semana passada, a gente falou das rochas sedimentares, que são as que a gente tem em maior volume na crosta, né? 75% quase da crosta é formada por rochas sedimentares. E aí eu pedi para vocês o trabalho para vocês trazerem um pouco de estudo mais prático de cada rocha, né? Falar um pouquinho delas e tudo mais, para a gente poder ter essa abordagem de vocês conhecerem alguns tipos de rocha, além dos que eu tinha falado, além dos que tem no livro, né? Porque, gente, é um mundo infinito, é uma infinidade de material, então a gente procura ir conhecendo ao longo do tempo, não tem outra forma de conhecer esse material. Por isso que eu falo para vocês, eu não vou cobrar um tipo de rocha específico, alguma coisa assim, né? O nome do material, porque não tem nem como, né? A gente fala aqui de conceitos, a gente comenta sobre as características, sobre como é formado, sobre as classificações, mas eu não vou ir para coisas tão específicas, a não ser num trabalho, que aí vocês têm como pesquisar, como ir atrás. Fora isso, eu não vou cobrar dessa forma, porque fica um pouco além ali do que a gente consegue fazer, tá? Beleza. Gente, o que a gente vai ver hoje é essa parte aqui, que é a seção 3, tá? Da unidade 2. Eu estou com um monitor na lateral aqui e ele vai me auxiliar para que eu consiga ver os slides, tá? Eu vou montando um sistema bem improvisadão aqui, pessoal. Tá? Uma coisa incrível. Tá? O que vocês sentirem dificuldade, ficou alguma dúvida em relação àquelas aulas antigas, alguma coisa que eu não entendi direito, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Vamos tentar utilizar essas aulas ao vivo da melhor maneira possível para que vocês consigam interagir mesmo, tirar as dúvidas, né? Para que não fique só uma coisa como se eu estivesse gravando vídeo, né? E para que eu não fique tão inibida também. Não é fácil a gente ficar na frente da câmera aqui, é difícil, né? O ideal era pessoalmente, mas não temos como. Tá? Então, aproveitem esse momento para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa. Se ficou alguma dúvida de trabalho também, fiquem à vontade para perguntar. A gente vai ter uma aula longa hoje, né? Então, são 2h30 de aula, que é o que normalmente a gente tem lá na unidade presencial. A minha ideia, pessoal, é tocar direto, tá?
é tocar direto e a gente termina mais cedo, né, sem o intervalo. Caso vocês sintam necessidade, a gente faz o intervalo sim, vai de vocês, tá? Não tem problema quanto a isso, beleza? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Estamos agora com 10, né? Quase metade da turma, né? Vamos indo. Em algum momento a galera entra, tá? Pessoal, antes da gente entrar na parte da aula de hoje em si, eu queria só revisar com vocês alguns conceitos em relação às rochas, né, que foram abordadas nas duas unidades anteriores. Então, para relembrar, a gente tem dois tipos de processo que acontecem na Terra, né, no interior da Terra ou no seu exterior, ali na sua superfície. Os que acontecem no interior são processos endógenos, tá, que vão acontecer dentro ali do núcleo, na parte do magma ali da Terra. E aí a gente vai ter a formação de rochas ígneas e de rochas metamórficas nesses processos endógenos. Então vai entrar aqui nas rochas ígneas a solidificação do magma mesmo, que vai vir do manto lá, né? Essa solidificação que vai gerar vários tipos de rocha, né? Tipos diferentes em relação a se essa rocha é formada internamente ou se a hora que extravasa esse magma resfria e aí acaba formando uma rocha, tá? Então são processos relacionados a esse material. E aí nós temos as rochas metamórficas, né? Que seria a transformação de alguma dessas rochas aqui que já existia. Então transformar ela através de alguns processos que a gente também estudou na seção 1 dessa unidade, né? Então, processos de mudança nessa rocha devido ao intemperismo, devido à movimentação, né? Devido à junção química de algum material que acaba formando uma rocha modificada, mutada, né? Uma rocha metamórfica. Isso está relacionado com processos endógenos, então, ou no interior da minha Terra, né? Do nosso planeta, ou ali muito próximo à superfície, né? Só atuando naquela região ali. Beleza. E aí nós temos os processos externos, os processos exógenos, tá? Que são externos ao interior da Terra, né? E aí nós temos a formação das chamadas rochas sedimentares, ou seja, eu vou pegar sedimentos de uma ou mais rochas, de um ou mais material, de um ou mais mineral, e essas rochas vão se acumulando ao longo do tempo, né? A gente tem todas as fases que eu mostrei para vocês no vídeo da aula passada, falando do transporte desses sedimentos, de como que eles se ligam através da sedimentação, né? Da compactação desse material para formar uma nova rocha, né? Então, é uma junção desses sedimentos que já estão prontos, que já estão na parte externa e que vão acabar se encontrando e formando essas rochas sedimentares que são diferenciadas, tá? Beleza, pessoal. Saindo daqui, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a aula de hoje, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar do estudo do tempo das rochas. Então, nós falamos dos tipos de rochas, falamos já dos tipos de minerais, falamos das características e tudo mais. Agora a gente vai começar a falar de tempo. Isso também é um tipo de característica que nos auxilia a entender o que está dentro daquela rocha, quando que ela foi formada, por que ela foi formada. Tem rochas similares, né, aqui nessa região e na outra região, por quê? Então, a gente começa a analisar o tempo em que essas rochas foram formadas. Para analisar o tempo, nós trabalhamos com a chamada estratigrafia, tá? Que é uma ciência, quando a gente tem o grafia no final, né? Tem essa parte aqui, final do latim, ela sempre está falando de estudo, tá? De uma ciência, né? De uma parte maior acadêmica que estuda alguma coisa específica. Então, na estratigrafia, a gente estuda
os estratos rochosos e as suas relações de espaço entre um espaço rochoso e outro, e a sua relação de tempo, quando que eles acontecem, qual que é a mudança, como que eu consigo medir o tempo, né, de cada rocha, como que eu consigo fazer essa comparação para saber que pedaço que é mais antigo, que pedaço que é mais novo, porque isso também influencia na sua composição e a gente consegue classificar esses materiais e começar a compará-los, tá? Então, o objetivo dessa ciência é determinar os eventos, processos e os ambientes geológicos que levaram à formação das rochas. Então, conhecer o que aconteceu com aquela rocha, o que pode ter acontecido com aquela rocha, para que leve a ela se formar daquela forma, tá? Então, a gente analisa vários sistemas, várias classificações dentro da ciência da estratigrafia, para que a gente consiga entender como que teve a formação dessas rochas, né, ao longo do tempo. E que a gente consiga comparar, consiga estudar regiões, estudar o que eu posso ter de composição quando eu não conheço algum material, alguma coisa nesse sentido. Tá? Para que a gente faça esse estudo, faça essa análise, nós fazemos o que eles chamam de sistematização das rochas. Então, eu divido as rochas em unidades, tá? Para que eu consiga correlacionar as suas histórias geológicas. Então, eu vou dividir elas em pequenas camadas. Se vocês forem observar aqui, né, a gente tem uma divisão de rocha aqui nessa figura mais na lateral, aqui mais na direita, né, em várias camadas. Então, é bem isso. Ao invés de eu analisar a rocha como um todo, eu analiso camada a camada para a gente entender como que é o processo de formação desse material, tá? E aqui seria um exemplo até de um trabalho em miniatura ali que fala um pouco sobre essa formação de rocha sobre rocha e mostra também essa divisão das camadas que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, tá? Beleza, pessoal. Falando, então, da dona estratigrafia, nós temos alguns princípios básicos que a gente utiliza para analisar essas camadas e entender o que é mais antigo, qual que é a rocha mais antiga, qual que é a rocha mais nova, o que aconteceu primeiro, o que veio depois, a gente entender o processo de formação da rocha em si, além, né, daquele processo básico que a gente estava comentando lá no começo, né, das rochas ígneas, metamórficas, sedimentares. Além daquilo, como que essa rocha evoluiu ao longo do tempo? Ela foi se juntando com outro material rochoso? O que veio primeiro? O que veio depois? O que aconteceu? Como que ela foi formada? E aí a gente vai analisando, né, essa ciência através de alguns princípios, tá? Então, esse estudioso aqui, o senhor Nicolas Steno, montou no século XVII alguns princípios que são utilizados até hoje para analisar essas camadas rochosas, tá? Então, o primeiro princípio é o da superposição de camadas. O que ele diz para a gente? Em qualquer sucessão de rochas, de estratos, sem deformação, que não tem um esforço extra que está trabalhando, né, para modificar aquela rocha, então como se só tivessem sido colocadas camadas uma acima da outra, a rocha mais antiga está abaixo das mais novas. Então, no tempo, a gente teria primeiro essa camada de rocha, aí sobrepôs uma nova camada, sobrepôs mais uma e mais uma. Então, a tendência é que sempre que a gente está analisando camadas de baixo para cima, a gente começa da mais antiga e vai até a mais nova que foi depositada. Quando a gente fala de tempo nessas situações, pessoal, é tempo pra caramba, tá? É milhares, milhões de anos. Não é de ontem para hoje. São processos geológicos que demoram para acontecer, né? Que não vão acontecer, que não é visível, né, para a gente esse processo acontecendo. Ele está pronto, a gente só analisa, tá? Ele já aconteceu há muito, muito tempo. Então, a tendência é exatamente isso. Camadas mais antigas estavam lá primeiro
vêm as camadas mais novas e vão se sobrepondo em cima dessa, e aí elas vão ser, né, as camadas mais jovens, tá? Esse é o primeiro princípio. Beleza. É só isso? Não, né? Vamos para o próximo. Princípio da horizontalidade original. Os sedimentos transportados vão se assentar por gravidade. A maior parte das camadas são horizontais, tá? Então, o que acontece? Normalmente, a gente vai ter uma divisão quase que horizontal entre as camadas diferentes de rocha. Isso vai ser toda vez? Não, tá? Isso vai mudar para frente quando a gente falar de novos princípios. Mas, por enquanto, a gente está falando dos princípios do século XVII, que são 3 básicos. Depois a gente fala de mais 3 novos, tá? Então, nesse segundo princípio aqui, o lance é, eu tenho camadas de rocha que surgiram primeiro, elas vão ser mais pesadas, e aí elas vão acabar se depositando numa região. Vem uma camada mais nova, se deposita na região acima, e essa ligação entre as duas é uma linha horizontal. Tem essa tendência de ser horizontal, tá? Ah, mas eu posso ter, né, uma camada de rocha que seja inclinada. Eu posso ter essas linhas de uma maneira mais inclinada. Pode ter sim. O que provavelmente aconteceu aí? Eu tenho um esforço extra que está gerando essa deformação nessas linhas horizontais. A gente vai comentar sobre esses esforços de transformação que acabaram mudando essa linha, tá? Pessoal, quem não está com o microfone mutado, fazer o favor de mutar o microfone, acho que está dando para ouvir aqui também. Tá. Beleza. Tá, jóia. Galera, então, se eu tenho uma tendência a não ter deformação e tudo mais, o que pode acontecer, o que vai acontecer normalmente é isso. Eu ter linhas praticamente horizontais dividindo as minhas camadas rochosas. Esse é o segundo princípio lá do século XVII do seu Nicolas. Agora vamos falar sobre o terceiro, princípio da continuidade lateral. Esse é o terceiro princípio, tá? Quando ele estava estudando o tempo geológico das camadas rochosas, esse terceiro princípio fala que toda camada de sedimento, de rocha, se distribui contínua lateralmente em todas as direções até afinar-se em direção à margem da bacia. Então, como a gente comentou na aula passada, a gente tem uma bacia sedimentar, locais que estão ali propícios para que esses sedimentos cheguem, se acumulem e formem as camadas, né, os maciços rochosos. Beleza. Nesses locais, a rocha vai se colocar, se depositar horizontalmente, tá? Com as camadas divididas, mais antiga, mais nova, e vai ser contínua até a gente chegar na beirada, ali na margem dessas bacias. Quando eu chego na margem, eu vou ter um afinamento dessa camada rochosa, porque, né, eu tenho uma inclinação natural ali do meu local de deposição. Então, o que ele está falando para a gente? Esses 3 princípios são análises rochosas básicas, né? Se a gente for observar as formações grandes que a gente não tem modificação pelo homem, né? Que são locais turísticos, locais históricos ali que são salvos, né? Para que a gente consiga apreciar, a gente consegue observar esses três princípios de uma maneira muito simples, né? A gente vai ter sempre essa divisão entre as camadas rochosas horizontal
e vai ver esse material se afinando nas pontas, nas margens, tá? Então, esses eram os princípios básicos quando a gente estava conversando lá no século XVII, e isso é válido até hoje. Aqui, por enquanto, tranquilo, de boa, podemos seguir. Tem dúvidas? Pessoal que entrou novo, galera, se tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, tá? Ou vocês podem mandar escrito ali no WhatsApp da turma também, tá? Manda lá que eu respondo, né? Que eu tô com ele aberto aqui do meu lado, se vocês não quiserem falar, tá? Joia! Agora a gente vai entrar nos 3 princípios novos. Então, aqueles 3 princípios básicos, eles não abordavam o total, né, a totalidade, quando a gente está conversando sobre rochas, né? Tipo, não tem só isso. A gente sabe que tem outros tipos de formação, que a gente tem junção de 2 tipos de material diferente, que a gente precisa conversar e entender quais são as outras opções que podem estar acontecendo na rocha, né, para conseguir analisar o seu tempo geológico. Aí entram os 3 princípios novos, tá? Que são os princípios que o seu James e o seu William conversaram e chegaram num consenso no século XVIII, tá? E aí surgem mais 3 princípios. O primeiro é o princípio das relações transversais, né? Ou seja, que estão ali cortando uma camada que seja horizontal. Também é conhecido como relações de cortes e relações de interseção, tá? Que vai cortar uma camada inicial. Então, o que vai dizer esse novo princípio? A rocha que corta a rocha original ou as camadas de rochas originais é mais nova que a camada de rocha que está sendo cortada. Então, normalmente, a gente vai ter as camadas de rochas que foram formadas ao longo pela gravidade, né, pela deposição de uma camada nova e tudo mais, mas eu posso ter uma situação como essa aqui, né, onde eu tenho uma camada rochosa que se infiltrou e cortou a camada original ali, as rochas originais, e aí quando eu faço o estudo desse perfil, ele está assim. O que pode ter acontecido? Isso, tem uma camada nova, utilizou os espaços e abriu caminho e se formou, se resfriou e ficou presa ali dentro, ficou confinada, cortando a minha rocha original, tá? Isso acontece bastante. A gente consegue visualizar essa superposição, as camadas não são tão perfeitas assim, tá? Aqui, mesma situação, né? A gente tinha arenito, siltito, argilito, veio o granito, ó, cortou a minha camada, se enfiou ali no meio, né? Então, a gente tem esse princípio de corte ali acontecendo de uma maneira bem visual. Tá? Então, quando a gente está falando daqueles 3 primeiros princípios, a gente está falando normalmente de rochas sedimentares, de rochas que estão ali só pela deposição em si, né, por um movimento longo, contínuo, que demora para acontecer e tudo mais. Quando a gente fala desses princípios novos, a gente já está unindo, né, os tipos de rocha diferentes e analisando a combinação entre elas e como que pode acontecer, tá? Aí já vão entrar as rochas ígneas e metamórficas no meio. Quer dizer que está limitado para um tipo de rocha, para 2 tipos de rocha? Não, tá? Quer dizer que pode acontecer com todas elas, mesmo que aqui no texto, né, fale de apenas uma, pode acontecer com outros tipos também, tá? Entendido esse primeiro princípio novo? Novo mais ou menos, né? Século XVIII não é tão novo. Tá? Um outro ponto aqui, pessoal. Esse tipo de relação também é válido para falhas geológicas. Então, quando eu tenho uma rocha, a gente vai falar sobre falhas ainda hoje, vou mostrar para vocês mais no fim da aula ali o que acontece com as falhas.
Quando eu tenho esse procedimento acontecendo, essas falhas, esse processo de corte da rocha, porque ali tem um ponto de fragilidade, nessa falha, nesse espaço que ficou, pode acontecer isso aqui, de entrar uma rocha nova e se formar naquela região. E aí vai acontecer o mesmo princípio, né? Esse princípio do corte, que é aquela região fragilizada, que tinha um espaço em branco, vai ser preenchida por uma rocha nova, e aí o nosso perfil fica parecido com isso. Tá? Beleza. Novo princípio das inclusões, tá? Nesse princípio nós temos o quê? Uma rocha que contenha fragmentos de outra deve ser mais jovem do que a rocha que deu origem aos fragmentos, tá? Então, o que ele diz? Se eu tenho uma rocha que estava ali com uma limitação, né, numa quantidade mais preponderante, maior do que a outra, chega uma rocha nova, essa rocha nova acaba fazendo um contato com a rocha antiga, né, e elas acabam se unindo, mas antes disso, ela dá uma fraturada na rocha antiga, ela tira um pouco do material que já estava ali, né, até que elas duas se unam por processos químicos de pressão e temperatura. Isso pode acontecer dela desagregar um pouco de material original e acabar consumindo esse material original e ele fica aprisionado na rocha nova. Então, a tendência é que a rocha antiga, né, que já estava ali, seja a origem dos fragmentos que vão estar na rocha nova. Então, nesse caso, o arenito já estava ali presente, chegou o granito, chegou próximo, né? Desagregou um pouco de arenito, envolveu esses grãos de arenito, né? Que já estavam ali, e daí eles se uniram por pressão e temperatura e houve o processo de cimentação de união das duas rochas. E aí o granito ficou com alguns grãos, com algumas parcelas de arenito no seu interior. Isso indica, se a gente fosse olhar depois, né, que o arenito tinha chegado primeiro. E daí o granito veio, desagregou e depois que ele se juntou. Tá? Aqui na segunda parcela, o contrário. Tá? Então eu teria primeiro o granito, aí veio o arenito, desagregou um pouco do material ali, e aí acabou por incluir esse material numa parte do maciço de arenito antes das duas rochas se unirem, tá? Isso pode acontecer de ter uma parcela de rocha, uma porcentagem de rocha na outra rocha, né? Porque ali é um processo de transição mesmo entre uma e outra. Tá joia? Deu para entender essa parte das inclusões? Sim, professora. Qual das duas rochas, o arenito ou o granito? Qual das duas é mais resistente? Qual é mais resistente? Granito. Com certeza o granito. Tá? Em relação à resistência mecânica, o granito. O arenito se desagrega bem mais fácil. Né? A gente consegue fragmentar ele de maneira muito mais simples, com menos energia. Né? Ah, tá. O arenito é mais poroso, digamos assim. Uhum. Isso, Tá. ele é mais poroso e a união entre os grãos quimicamente é mais fraca, tá? A gente consegue desagregar ele de uma maneira mais facilitada, assim. O granito tem ligações químicas mais fortes entre os grãos, entre os átomos mesmo, né? E entre os pedaços de rocha. Daí a gente tem uma rocha bem mais forte quimicamente. Ah, tá. Entendi. Beleza? Joia. Vamos lá para o terceiro princípio novo aqui. Terceiro princípio novo. Esse é o princípio da sucessão faunística. Eita vida, esse ficou bonito, hein? Ou sucessão fosfolífera. Oi. Você não vai cobrar esses nomes não, né? Vou cobrar o quê? Não entendi. Não vai ficar cobrando esses nomes não, né? Ah, os nomes não, gente. Não nada tão específico, tá? O que eu quero que vocês entendam? Os conceitos, o que é o quê, né?
vamos dizer assim, se eu ouvisse uma fotinho, eu ia saber, conhecer qual que é o tipo, né? Qual que é a classificação, mais ou menos, nesse sentido, tá? É mais um entendimento da lógica do processo do que decorar um nome específico, tá? Tá, porque o único nome que eu consigo decorar é birita. Sim, gosto. Decora bem o nome da pirita, porque esse vocês têm que levar para a vida, tá? Vida de engenheiro precisa conhecer a tal da pirita. Gente, se eu for cobrar nome de vocês, vai virar uma loucura, né? Tem muito nome de muita coisa. O que vocês precisam conhecer são os conceitos. Então, a lógica de como as coisas acontecem, por que elas acontecem, tá? Que aí vocês conseguem analisar sem lembrar do nome, né? Não precisa ficar decorando o nome, porque o objetivo não é nem esse, né? Para vocês conhecerem os materiais mesmo, tá? Em relação à prova, já que foi comentado aqui, pessoal, pelo que me passaram, as provas foram adiadas até a gente voltar às aulas presenciais, tá? Eu sei que as nossas provas estavam se aproximando, né? Mas enquanto a universidade não conseguir voltar, a gente não vai ter prova, a gente continua com a parte teórica aqui, e aí a hora que voltar a gente faz os trabalhos práticos que a gente teria em sala e faz as provas, tá? Espero que seja logo, né? Vamos falar do último princípio aqui. Então, esse é o princípio, né, relacionado com os fósseis, tá? A gente falou de fósseis lá na primeira aula, né? Deu uma retomada neles depois, e aqui eles aparecem de novo. Como vocês podem imaginar, os fósseis são uma base muito interessante para a gente conhecer as datas que as coisas aconteceram, porque a gente tem estudos paleontológicos específicos, né, para cada tipo de fóssil. Então, a gente consegue estimar em milhões de anos, milhares de anos, quando que aquele ser vivo viveu na Terra. E se eu analisar os fósseis que estão inseridos nas minhas camadas rochosas, eu consigo trabalhar com esses valores para analisar quando que essa camada foi formada, né? Consigo fazer comparações entre essas camadas rochosas. Então, um conjunto de fósseis se sucede no tempo, um após o outro, em ordem regular e previsível. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma camada rochosa se formando, eu tenho alguns seres vivos que estavam vivendo naquela época. E aí é muito possível que fique algum fóssil preso nessa camada rochosa. E aí a gente consegue analisar a época que a camada foi formada, dependendo dos tipos de fósseis que tem em cada camada, tá? Espera aí, deixa eu só... Beleza. Então, dependendo dos fósseis que eu tenho em cada camada. Então, se vocês forem olhar aqui, mesmo que eu esteja analisando as minhas camadas rochosas com uma distância muito grande, tá? Ou seja, quilômetros e quilômetros de distância, eu consigo definir mais ou menos quando que as camadas foram formadas, né, na mesma época, pelos fósseis. Então, se eu tenho camada C aqui, né, aqui bem no cantinho, não está aparecendo para vocês, na camada C eu tenho um tipo de fóssil que está se formando. Ele é o mesmo tipo da camada S aqui, é o mesmo tipo da camada M. Então, provavelmente, essas camadas de rocha, mesmo elas estando em alturas diferentes, elas se formaram na mesma época, tá? Aí eu consigo definir o tempo geológico daquela rocha, em quando que ela se formou. Aqui, na parte de baixo também, né? Na camada J, aqui, a última, bem de baixo, eu tenho um tipo de fóssil. Se eu subir aqui na camada P, eu tenho o mesmo tipo de fóssil. E aí eu consigo definir o tempo geológico por comparação. Tá? Aqui, eu coloquei para vocês aqui só a título de curiosidade, dependendo do ser vivo, também a gente consegue fazer essa comparação e definir em qual época mais ou menos que aquele ser vivo existiu e aí qual época que essa camada rochosa foi formada, tá? E sempre, né, pessoal, as camadas mais antigas embaixo, as camadas mais novas acima, tá? É um dos princípios
que a gente viu lá no começo, né? Que continua válido até hoje. Pessoal, em relação aos princípios, tá? São 6 princípios, 3 antigos, 3 novos, né? E eles falam sobre essa conexão entre rochas para que a gente consiga chegar no tempo em que a rocha foi formada. Beleza? Tranquilo? Tem dúvidas? Tá? Se tiverem dúvidas, podem me interromper ou mandar aqui no WhatsApp também. Tá? Vamos prosseguindo, então. Esses dias, professor, eu estava vendo um vídeo interessante. Eles estavam... Acho que o rapaz estava explicando que eles conseguem também identificar o fóssil pela rocha. Nossa, bem interessante, legal. Porque às vezes eles não sabem qual que é a datação do fóssil, mas sabem qual que é a datação da rocha, sabe? Sim, o processo inverso, né? Isso é muito legal, esse tipo de estudo. Então, vejam, a gente fala de material, fala como se a gente conhecesse, né? Mas tem muito fóssil que surge, aparece hoje em dia, a gente não faz nem ideia de onde que ele apareceu, quando que aquele ser vivo viveu, né? E se basear, por exemplo, nessa datação de rocha que a gente já consegue fazer, nessas comparações, né, a gente consegue chegar para conhecer os seres vivos que viveram há tanto tempo atrás. Muito interessante. Se puder me mandar esse vídeo depois, manda para mim ali no grupo se você encontrar. Viu, professora, uma curiosidade? Como que ele sabe a data de uma rocha, assim, tão especificamente? Como uma rocha... sabe a data da rocha? Como que eles sabem a data? De bilhões? Sei lá, uma curiosidade. Tem alguns métodos que a gente consegue utilizar para fazer a data mais precisa dessa rocha, tá? Para que a gente consiga chegar nesses milhões de anos. Eu vou mostrar 2 para vocês aqui. É a sequência da nossa aula, tá? Aqui. Antes da gente entrar na datação, acho que eu vou passar para ela já, depois a gente volta nessa parte. Então, nós temos 2 tipos, tá, de métodos que foram apresentados aqui para vocês, que estão no livro didático de vocês, tá? Mas a gente pode ter mais alguns, né, que são da parte geológica já mais bem específica, quando o pessoal trabalha com geologia mesmo, né? A gente pode utilizar esses métodos para chegar numa data mais precisa, mais específica, mais focada. Mas eu trouxe 2 aqui para vocês hoje, que podem ser utilizados para chegar ou numa data bem próxima, né? Então, utilizar alguma coisa que nos guie para que a gente consiga distinguir a data que foi formado aquele material, ou chegar pela formulação química da rocha, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é essa datação relativa. A datação relativa nada mais é do que uma comparação, tá? Então, a gente vai comparar as idades através do que a gente tem de informação, que foi o que o colega acabou de falar ali do vídeo, só que para a rocha. Então, eu vou usar o que eu tenho de guia, o que eu tenho de conhecimento, para definir a idade da rocha. Ele falou que estavam usando a rocha para definir a idade do fóssil, né? O processo é o mesmo, são só usados de maneiras diferentes. Deixa eu jogar a minha cara lá para cima, peraí. Aí. Foi. Tá, então a gente vai ter a utilização ou dos fósseis, tá? Os fósseis mesmos vão ser os nossos guias para chegar na data aproximada, né, de quando que aquela rocha foi formada, como eu estava conversando com vocês. Nem sempre a gente vai ter... Ah, que legal! Ali, ó. Nem sempre a gente vai ter a rocha surgindo, o fóssil estando muito preservado, estando bonitinho, de uma maneira que dê para estudar, que dê até para saber né, qual tipo de fóssil que é. Nem sempre eu vou ter isso, mesmo que eu tenha fóssil na rocha. Eu posso ter algumas camadas de rocha que tenham alguns fósseis que eu consigo se identificar. E aí eu uso essas camadas guia, esses fósseis guia, para que eu consiga definir a data das outras. Por exemplo, o que estiver acima é uma rocha mais nova. Quanto mais nova, daí a gente vai para outros métodos. Mas esse é um método inicial por comparação, né, que a gente pode montar para chegar numa data aproximada, tá?
E ainda nós podemos, além de usar os fósseis, usar sim as próprias rochas, tá? Pegar uma camada rochosa que a gente sabe que se forma, né, com milhares de anos, com tantos milhares de anos, que tem uma formação lenta ou que tem uma formação rápida, e pegar aquela rocha como base para comparar as outras camadas em relação a ela. Aí a gente vai para a análise dos princípios, por exemplo, vai fazendo essa comparação entre os materiais. Isso é relativo, então é um pouco mais impreciso, né? É um procedimento de comparar uma coisa com a outra. Não é bem o que você estava me perguntando. Ali, ó, parte da rocha, 10 minutos e 20 segundos. Se alguém estiver interessado, eu vou olhar esse vídeo depois, tá? Bem legal, gostei bastante. Nós podemos, então, chegar num valor mais aproximado da rocha, trabalhando com o que nós chamamos de datação absoluta, tá? Na datação absoluta, a gente já vai trabalhar com valores reais. Então, trabalhar com o que aquela rocha tem de composição. Então, vou utilizar isótopos instáveis, analisar elementos radioativos que podem ter naquela rocha. Nem toda rocha vai ter, nem toda rocha vai ter. Esse é um tipo de método para analisar a data das rochas. Eu tenho outros, se eu não conseguir utilizar esse. Esse é um dos mais utilizados, né? Porque a gente consegue fazer uma análise laboratorial bem profunda. Mas, se eu não tenho esse, tem alguns outros métodos que aí o pessoal, né, que estuda geologia mais a fundo consegue aplicar, tá? Nessa parte da datação absoluta, a gente vai considerar, então, os elementos radioativos que estão presentes na camada rochosa, qualquer elemento radioativo, em qualquer porcentagem. O normal é que eles utilizem uma porcentagem mínima que tem que ter na rocha para que a gente consiga fazer a análise. Normalmente eles conseguem trabalhar com isso, tá? E aí esses elementos, normalmente, eles são muito instáveis. Como a gente sabe, eles são utilizados para gerar energia nuclear por causa disso. Eles têm uma instabilidade e eles ficam reagindo a todo momento, tá? Então, é muito comum que esses elementos que são instáveis, que estão ali ávidos por reação, vão para um estado de menor energia, onde eles fiquem mais estabilizados, fiquem mais tranquilos e se mantenham assim dentro da rocha. É o que a gente chama de decaimento radioativo. Eu tenho um elemento radioativo que estava lá instável, tá surtando lá, muito louco. E aí ele vai decaindo, né, para uma situação de preguiça, né, aquela leve tranquilidade ali. E ele se transforma num elemento filho, um elemento derivado daquele primeiro, tá? Que é um elemento mais estável, mais tranquilo, mais na boa, mais na paz, tá? O que a gente mede quando acontece esse processo? Como que eu consigo definir a data da rocha através disso? Eu defino através do que a gente chama de meia-vida, tá? O que é a meia-vida? É o tempo necessário para que metade da quantidade original dos elementos radioativos se transforme nos átomos estáveis do elemento filho. Então, eu tenho lá elemento radioativo, tenho essa quantidade lá, por exemplo, de chumbo. Beleza, chumbo está lá, muito louco. Vou levar muito tempo, mas ele vai se estabilizar e aí ele vai formar um outro material, um outro elemento que é mais estável, mais tranquilo. O tempo que leva para que metade desse chumbo, metadinha, leva para atingir esse estado de menor energia, é o que a gente chama de meia-vida. Isso é medido em bilhões de anos. Então, é muito tempo, tá? É muito tempo. A gente conta a data da rocha pela meia-vida, tá? Por esse tempo de decaimento radioativo. E aí eu consigo diferenciar um tipo de rocha do outro, dependendo dos valores de meia-vida. Isso é análise laboratorial, tá? Com equipamentos, né, de estudo químico, com a parte de
de balanceamento de equação e tudo mais, aquela parte que a gente estuda na química básica, né? Só que bem mais elaborada e precisa para aquele tipo de situação. Então, eles conseguem, sim, chegar numa data bem específica, né, para aquele material, utilizando a sua composição química, tá? Vamos organizar aqui. Beleza? Ficou entendida essa parte das datações, como que a gente consegue definir as datas? Não são os únicos métodos, mas esses são dois diferentes, né, que a gente queria trazer para vocês aqui, que o livro didático tem, para vocês conhecerem como que a gente pode analisar as rochas de uma maneira mais profunda, né, e tal, principalmente nesse segundo aqui, que é mais preciso, tá? Joia? Galera, vamos voltar lá para cima, quando a gente ainda estava falando, né, dos princípios, tá? Fechando os princípios, a gente falou de como encontrar a data das rochas, né, ou por comparação, ou pela composição química delas, né? A gente consegue analisar essa composição química. E aí, nós vamos entrar, né, nas discordâncias. Então, deixa eu me mudar de novo, peraí. Gente, essa semana a professora descobriu 500 mil coisas tecnológicas. Sou assim, expert, tá? Só a câmera que é uma bela de uma porcaria, né? Se eu não falar outra coisa. Está gravado, tá? Então, quando a gente fala daqueles princípios, normalmente, né, a gente analisa eles quando a formação da nossa rocha está ocorrendo ao longo do tempo, né? Ela é contínua e a gente não tem uma preocupação com outros esforços, com outras transformações que podem estar ocorrendo nessa rocha, tá? Tá ali de boa, né? A rocha tranquila, como se fosse tudo lindo, mas não é, né? A gente tem algumas situações que podem acontecer que podem gerar discordâncias nessas rochas, tá? Ou seja, uma quebra em algum momento em que a rocha estava se formando. Ah, ela estava se formando bonita, contínua, né, toda horizontal, dividindo as camadas, mas eu posso ter o quê? Uma quebra, uma outra situação que ocorre e dá essa discordância na minha rocha, que fica bem visual. Então, a gente precisa analisar para conhecer as camadas rochosas, né, além dos princípios básicos, analisar as discordâncias, tá? Então, o quê? Superfícies de não deposição ou erosão que vão separar os estratos. Estava ali se formando contínuo, parou, aconteceu uma discordância, e aí depois continua a partir daquela discordância que foi formada. Então, gera uma quebra nesse tempo de formação da rocha. Nós temos alguns tipos de discordância, dependendo da bibliografia que vocês forem pegar, pessoal, se for para a parte de geologia mesmo, né, bem a fundo, tem discordância pra caramba, tá? A gente vai falar de algumas básicas para vocês conhecerem, mas tem um estudo, né, bem específico para essa parte de discordância de rocha, tá? Que vai, né, formando teses e tudo mais. Então, vamos se manter no básico para não assustar muito. Só um pouquinho. Tá? Aqui. Primeira discordância que pode acontecer, que a gente precisa analisar, é a desconformidade, tá? É uma superfície de erosão ou não deposição paralela à divisão entre as rochas mais antigas e mais novas. Então, é uma linha que acaba se formando ali naquela região aonde estava vindo a rocha e acaba que ali tem uma quebra, um corte, né, para esse movimento de crescer a rocha, e ele só volta algum tempo depois e aquele limite fica marcado, tá? Normalmente ele fica bem marcado e ele não é horizontal, bonitinho, aquela linha horizontal que a gente viu lá nos princípios básicos. Ele tem uma irregularidade, ele é esquisito, então dá para a gente entender que é uma quebra, né, uma desconformidade e não a divisão entre as camadas, como a gente tinha observado bonitinho lá no começo, tá? É um limite bem irregular.
Isso aqui é uma desconformidade que é paralela à divisão entre as rochas. Então, se vocês observarem, né, a gente teria as linhas que são mais certinhas. Essa desconformidade ainda aparece na mesma direção, só que ela é irregular e acabou separando os dois tempos geológicos. Isso aqui se formou numa época, parou, teve uma quebra, não deixou mais se formar naquela região, ou tirou material, ou não deixou o material depositar ali naquele momento. Depois acabou que voltou a formação da rocha e formou uma nova camada, mantendo essa quebra. Tá? Deu para entender mais ou menos essa parte? Tranquilo? De boa? Quem fala consente, né? Basicamente. Beleza. Dúvidas? Sim, deu para entender. Yes. Deu para entender? Joia. Então, vamos para a segunda parte aqui. Aí nós temos a chamada discordância angular. O que ela vai ter de diferente? Ela vai ser uma superfície que vai cortar rochas inclinadas ou dobradas, tá? E aí, depois disso, a gente vai ter uma formação em outra direção. A ideia é essa, que tem uma quebra, e essa quebra forma um ângulo de formação da rocha inicial, que é diferente da formação que vai ser formada depois, né? A formação que vai ser formada é ótimo. Das camadas de rocha que vão se sobrepor na sequência. Então, a gente teria essa formação aqui que estava acontecendo nessa direção, de repente teve uma erosão num pedaço ou algum impedimento, né, de depositar aquele material nessa direção aqui, essa superfície de erosão que a gente está olhando, e aí a rocha continua a se formar depois de um tempo, só que numa direção diferente. E aí a gente consegue visualizar essa diferença, né, entre as direções ali aonde aconteceu a quebra, a discordância. Aqui. Opa. Oi. O meu notebook não estava carregando e ele desligou sozinho, tá? Problemas da aula virtual, né, galera? Acontece. Deixa eu só conferir a gravação. Tá gravando ainda. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo me vendo? Tranquilo? Voltou? Sim, sim. Tranquilo. Beleza. Voltou? Beleza. Joia. Sim, Desculpa a troca aí, pessoal. A gente acha que tá bem equipado, mas não tá tanto, né? Faltou só um carregador. Tá? Não tava conectando ali. A bateria já não aguenta mais, é muita coisa. Beleza. Essa segunda discordância é uma discordância com ângulo, então. Os ângulos das rochas vão ser diferentes, né, do começo e a rocha que está sendo formada depois. Agora nós vamos para o terceiro tipo de discordância, que é a chamada não conformidade. O que acontece é quando separa
rochas de tipos diferentes de formação, tá? Então, eu tenho, por exemplo, formação de uma rocha ígnea embaixo, e aí depois dela eu tenho a formação de uma rocha sedimentar, ou de várias camadas de rocha sedimentar. Então, eles criaram uma discordância, uma classificação de discordância, para estudar essa combinação de rochas diferentes também, porque a conexão entre elas fica diferente daquela que a gente estava observando anteriormente, né? Lá com as camadas horizontais bonitinhas. Essa junção de uma rocha que tem uma formação diferente da outra acaba ficando mais irregular, mais diferenciada, e a gente consegue visualizar bem essa diferença, tá? Então, cria uma nova discordância, que é a não conformidade. Beleza? Essa parte, tranquilo? Joia. Galera, aí a sequência seria o quê? A gente fala das datações, né, que a gente abordou agora, e aí a gente vai conversar, então, para fechar sobre a datação aqui. Primeira datação relativa, comparo o que eu já conheço para conseguir chegar na idade da rocha. Datação absoluta, entro com os materiais químicos, os elementos químicos radioativos, analiso a sua estabilidade, né, a sua mudança para ficar num elemento mais estável, e aí eu consigo chegar, né, nesse tempo que o material leva para ficar mais estável, analisar esses tempos da rocha, tá? E aí, pessoal, a idade da rocha em si, acho que faltou eu comentar esse slide aqui, vai ser a época em que esse elemento estável novo ficou aprisionado no sistema. Então, a gente conta à medida que começa a meia-vida para cá, tá? A parte mais recente, né, do nosso tempo presente aqui. É o momento onde se forma aquela parcela que é mais estável, aí a gente tem o valor da meia-vida e a gente vai contando, né, a partir da época que isso aconteceu, para que a gente entenda, né, que esse elemento foi formado e ele ficou ali aprisionado na rocha, tá? Então a gente consegue trabalhar com essa idade, né, do momento que teve essa mudança até o tempo presente, medindo por meia-vida, tá? E nós temos ainda um conceito que é o chamado temperatura de bloqueio, tá? A temperatura de bloqueio é uma temperatura do ambiente, tá, que vai definir a interrupção dessa reação. Então, eu tenho lá o elemento radioativo, ele está se transformando num elemento mais estável, mas em algum momento para, tá? Eu não consigo mais que essa reação aconteça. Quando que para? Quando chega na temperatura de bloqueio. E aí, para cada mineral, nós temos uma temperatura de bloqueio específica, que vai impedir que a reação continue. E aí, com esse valor de temperatura de bloqueio, também a gente consegue analisar qual o tipo de mineral que está lá dentro, qual que é a proporção do mineral e tudo mais. Então, é toda uma junção de conceitos químicos de reação que auxiliam para a gente entender as camadas rochosas, tá? Além daqueles elementos radioativos que a gente estava comentando, tem um elemento que é muito abrangente e que ele é muito comum, né, em vários tipos de rocha, tá? Que pode ser utilizado para chegar na data, na idade da rocha, utilizando o mesmo procedimento, que é o carbono, mais especificamente o carbono 14, tá? Que é um tipo de elemento químico do carbono, um tipo de formação do carbono específico, né? E aí, o que acontece? O carbono 14, ele decai, né? Acontece esse processo também dele ficar mais estável ao longo do tempo, e ele vai mudando de carbono 14 para nitrogênio 14, tá? E aí também a gente consegue datar através da meia-vida, né, daquele valor, para chegar metade do carbono, chegar no nitrogênio, eu consigo fazer essa data, e normalmente isso acontece mais rápido, e aí a gente consegue analisar camadas de rochas que são mais recentes, onde esse processo aconteceu há pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, é isso aqui, né? 70 mil anos, tá?
porque em idade geológica isso aí é novinho, né? Então, a gente fala nesse tipo de proporção. E a gente consegue analisar materiais que são mais novos, então, camadas rochosas mais atuais, consegue analisar tempo de seres marinhos, por exemplo, as conchas, consegue analisar a água subterrânea que está se formando pela composição de carbono, né, de quanto tempo que ela está ali, naquela região e tudo mais, consegue analisar as camadas de gelo, tá? Consegue analisar os tipos de madeira, tudo pela composição de carbono e de nitrogênio 14, tá? É só um adendo, né, para esse tipo de situação. Beleza, pessoal. Não tem mais nada que pode influenciar na rocha e mudar a rocha e deixá-la diferente. Tem sim. Vamos falar das transformações, tá? Prometo que está finalizando. Vamos falar das transformações. E aí, para fechar, a gente vai falar de dobras, falhas e fraturas. As transformações nas rochas são deformações. Se vocês lembrarem lá no começo, quando a gente começou e falou dos primeiros princípios, a gente falou, esse princípio acontece assim quando não tem deformação. Aqui temos as deformações. Então, o que são as deformações? São ações que vão fazer com que a rocha se modifique, tá? Com que uma parcela, né, da minha rocha, que era horizontal, contínua, toda bonita, feliz e faceira, se modifique pela ação externa. Essa ação externa normalmente acontece pelo quê? Pelo movimento das placas tectônicas. Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Movimento das placas tectônicas que a gente estudou lá na primeira aula. E aí vai modificando, vai gerar esforços na minha rocha que está se formando, e aí ela vai se formar de maneiras diferentes, tá? A primeira transformação que a gente pode ter na rocha é a transformação por compressão, tá? O que acontece? Eu tenho uma amostra, né, como está apresentada aqui, e eu vou ter um esforço em cada lateral que vai comprimir, apertar essa amostra rochosa e vai fazer com que o quê? Com que essa rocha se encurte, com que esse pedaço de rocha ali, aquelas camadas, aquela região, se encurte devido a essa ação de compressão. Pode acontecer o quê? Da gente ter uma dobra naquela região causada por esses dois esforços, então, né, vai abaolar aquela região ali, ou eu posso ter o quê? Uma quebra, né? Uma falha que vai ser gerada por essas ações externas, tá? Beleza, compressão. Tranquilo, vamos lá. Tração, tá? Os esforços de tração, aqui a gente vai chamar de tensão, são esforços que tentam estender a minha rocha, que tem essa capacidade de estender o material. Como a gente vai ter dois esforços nas laterais, ao invés de comprimir, eu vou puxar, tá? Puxar as minhas camadas rochosas enquanto elas estão se formando. E aí o que acontece é que vai aos poucos, né, estirando cada vez mais, empurrando essa rocha, e ela vai ficando cada vez maior, tá? A gente tem esforços de extensão, vão estendendo aquela parcela de rocha ali. Por fim, nós temos a transformação de cisalhamento. Deixa eu pôr aqui. Cisalhamento, pessoal. O que vai ser o cisalhamento? Vai ser uma transformação de corte, tá? Então, são forças que vão agir paralelas uma outra e que vão ter a tendência de cortar as camadas entre uma e outra, cortar as lamelas, né? As lâminas que estão formando a minha rocha como um todo. Então, se vocês observarem, são esses esforços aqui, esforços contrários, mas numa mesma direção. É o que a gente chama de cisalhamento. O que vai acontecer normalmente? Uma inclinação dessas camadas rochosas, um deslizamento de uma camada sobre a outra por causa desse esforço, né, de
preciso alhar o meu material. Esses esforços aqui que eu estou mostrando para vocês que acontecem nas rochas, eles acontecem em outros materiais também, né? Como, por exemplo, nos elementos estruturais, de concreto armado, né? Também tem os mesmos esforços. Quando a gente tem um esforço externo que está atuando na rocha ou que está atuando num elemento, a gente pode ter algumas ações nesse estilo, dependendo da direção com que esse esforço está ocorrendo no meu material, tá? Ficou entendido as transformações? Tranquilo? De boa? Alguém já dormiu? Não? Ninguém? Quase. Não, estamos prestando atenção. Tá todo mundo acordado, feliz, parceiro? Mais ou menos. De boa? Mais ou menos? Estamos quase, galera. Estamos Aí, aos pouquinhos, porque... Então, beleza. Hoje são muitos conceitos, tá? Eu sei que fica meio pesado, né? Mas é para vocês conhecerem, depois vocês vão estudando aos pouquinhos, a gente vai revisando à medida que for surgindo dúvida, né? Perto da prova sempre surge a dúvida, né? Então, vamos aos poucos, passo a passo, para a gente conseguir, tá? Agora a gente vai falar das dobras. Vou me mudar de novo. Vamos falar das dobras. O que são as dobras, pessoal? Então, as dobras são as rochas, elas acontecem normalmente nas rochas. Galera, desliga o microfone, quem está com o microfone ligado, por favor. Aí, beleza. Pessoal, então, o que a gente estava falando ali são dos esforços que podem estar atuando nas rochas, certo? Beleza. Mas o que pode acontecer? Dependendo do esforço que está atuando, eu posso gerar algumas modificações, algumas deformações no maciço rochoso, né? Que está acontecendo por ali, que está se formando aos pouquinhos, né? Então, as dobras é um tipo de deformação, um tipo de mudança que pode acontecer no maciço rochoso, né? À medida que os esforços estão atuando sobre a rocha. O que acontece normalmente quando que acontecem as dobras? Quando elas estão situadas em porções mais profundas da crosta. Então, quase que no interior ali, né, quase que adentrando no interior, além da crosta ali, chegando no manto e tudo mais. Por quê? Naquela região nós temos uma maior pressão, então esses esforços estão mais centralizados, acontecem com mais magnitude. E além disso, nós temos uma maior temperatura naquela região, né? Se vocês pensarem, cada vez que eu vou mais para a profundeza da terra, eu vou deixando o meu material mais quente, tá? Cada vez mais a temperatura vai aumentando. O que faz essa temperatura que está tão grande, o que ela gera na rocha em relação ao movimento? Ela gera um comportamento mais fluido. É quase como se as rochas ficassem mais viscosas. Essas camadas rochosas que estão se formando estão mais sujeitas a se movimentar do que a quebrar, tá? Porque ela não está tão frágil, ela tem uma temperatura alta, então o seu estado não está completamente sólido, ele tem uma parcela meio pastosa, meio viscosa, e daí o que acontece? Quando vem esses esforços, elas acabam, né, as camadas se movimentando, se deformando, ao invés de quebrar, tá? Então, é o que a gente chama, né, essa deformação, uma delas é a chamada dobra. Então, essas camadas horizontais que estavam ali se formando, vem um esforço, e aí faz com que ela fique inclinada, envergada, tá? Mais ou menos assim. Essa é a carinha das dobras, beleza? É a carinha delas, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Nós temos tipos de dobras, tá? 2 tipos de dobras principais, 2 classificações
que podem ocorrer, né, quando a gente fala dessa deformação rochosa. Nós temos as anticlinais e as inclinais, tá? E o que vai modificar quando a gente fala do tipo da dobra, né, para que a gente classifique nisso? Vai modificar a direção dessa dobra, a direção que está ocorrendo a essa deformação. Aí o que vai acontecer? Aqui nas anticlinais, as rochas mais antigas vão estar no núcleo da dobra. Então, rocha mais antiga é sempre a que está mais para baixo. Então, eu tenho as rochas mais antigas vão estar no núcleo da dobra, aqui embaixo, bem no meio. E as rochas mais novas vão se sobrepondo uma acima da outra. É o tipo de dobra anticlinal, tá? E o lado convexo da dobra, né, o lado curvo, aqui a curva externa, vai ficar para cima. E aí nós temos as dobras inclinais, tá? Que são as rochas mais novas, elas vão estar no núcleo, ao invés das rochas mais antigas. Então, é essa parte aqui, ó, um exemplo de rocha sinclinal. Eu tenho as rochas mais novas agora, vão ficar aqui no núcleo, e as rochas mais antigas vão ficar para baixo, aqui na sequência. E aí o lado côncavo, então, essa barriga, né, essa inclinação, essa envergada aqui, que é o lado côncavo, que vai ficar para cima. O que diferencia é essa direção. Beleza. Mas, além disso, eu preciso conhecer os parâmetros da dobra, tá? Com esses parâmetros da dobra, dessa deformação, a gente consegue estudar a geologia de como que essa dobra está ocorrendo, qual que é a sua direção, aonde que ela começou, aonde que ela terminou, tá? Então, alguns parâmetros da dobra que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu vou apontando e vou falando aqui. Então, a gente vai ter, independente da direção da dobra, a gente vai ter o eixo, tá? Que é o quê? A linha paralela que fica bem no núcleo, beleza? É a linha do eixo da dobra, que fica passando bem no meio desse abaulamento, dessa envergadura. É o eixo. Naquele eixo, eu posso fazer um corte, tá? Esse corte, né, como se a gente colocasse uma folha de papel ali naquela região, ou chegasse com um pedaço de madeira, né, e cortasse ali naquele local da dobra. O que acontece? Esse local que foi cortado ali, esse plano, é o chamado plano axial da dobra. Ele vem na direção contrária da formação da dobra, tá? Corta a dobra, né? E desce pelo eixo até o final. Esse é o chamado plano axial da dobra. Também vai ter para todos os tipos de dobra, né? Vou ter esse plano aqui. Plano axial, eixo. E o último parâmetro das dobras que a gente precisa conhecer são os flancos, tá? Os flancos são as descidas laterais da dobra. Então, é através do flanco que a gente observa, né, para que direção que a minha rocha se deformou. Se ela deformou, né, na direção aqui com a parte convexa para cima ou com a parte côncava para cima, é esse flanco que mostra para a gente da onde que veio o esforço e ele se deforma na direção, né, contrária do esforço ali e vai se alocando para formar a dobra, tá? Então, eixo, linha que passa bem no meio do núcleo, plano que corta esse eixo, corta toda a dobra, plano axial, e o terceiro ponto são os flancos, que são as laterais que vão decaindo e formando esse abaulamento do material. Sushi, tranquilo? Essa parte aqui? De boa? Dobras, tranquilo. Tá. Galera, depois das dobras, nós vamos falar das falhas e fraturas, tá? Vou me mudar de novo, peraí.
Mudei. Falhas e fraturas. O que acontece nas falhas e fraturas? À medida que as minhas rochas vão se formando mais próximo da superfície terrestre, ou na parte mais externa, né, mais longe do interior ali, ou desse contato crosta-manto, né, eu vou tendo uma pressão menor, tá, entre as rochas, e vou tendo também uma temperatura menor. Quando eu tenho esses dois materiais, nessas duas situações, temperatura e pressão menores, eu vou ter um comportamento da rocha de maneira mais frágil, que é o que a gente comentou antes. A tendência da rocha vai ser o quê? Quebrar, né? Fraturar, romper, tá? Então, quando eu tenho uma temperatura e pressão maior, ela tem uma tendência a ser mais viscosa, né? O material não está completamente sólido, mas nessa situação aqui, a gente vai ter um comportamento mais frágil, tá? Mais aproximado com o que é a rocha, né? Quando a gente está na temperatura ambiente e pressão atmosférica, né? Por isso que a gente consegue fraturar ela em vários níveis, né? Consegue utilizar os britadores e ir fragmentando a rocha cada vez mais, porque ela é frágil e ela vai se rompendo nos pontos de fragilidade ali do material, tá? O que acontece para a formação das falhas e fraturas? A gente vai ter um esforço externo, tá? Que vai vir, vai atuar naquele maciço rochoso que está se formando, e aí, por causa desse esforço externo, a minha rocha não vai aguentar e ela vai falhar, ela vai quebrar e vai formar uma região ali onde aconteceu esse rompimento, tá? Então, é o rompimento das rochas decorrente do movimento desses blocos rochosos, tá? Então, nas falhas, a gente vai ter, diferente da fratura, movimento dos dois lados do plano de rompimento. Então, o que acontece? Eu vou ter movimento nas duas laterais. Se eu tenho movimento em uma lateral só, e isso acabou fraturando a minha rocha só em uma direção, né? Veio o esforço e acabou fraturando, é fratura. Se eu tenho um movimento contínuo, né, que vem em duas direções diferentes, a gente vai ter uma chamada falha, né? Eu tenho uma falha que foi formada pela movimentação em duas direções, tá? Dos dois lados do plano, isso vai acontecer, beleza? E aí, quando a gente fala de falhas ou fraturas, a gente precisa também conhecer alguns termos, né? Para conhecer como que a falha se apresenta. Então, a gente vai ter o plano da falha, que é onde a falha se cortou, né? Aquele plano onde ela não vai mais estar íntegra, não vai mais estar unida, né? Vai estar separado. O plano da falha, e com isso a gente consegue observar a direção aonde esse esforço fez com que ela se quebre, né? A direção da falha em si. Ainda dá para observar o ângulo dessa falha. Isso mostra para a gente qual era a região de fragilidade daquela rocha, aonde que estava o problema, né? A gente consegue observar essa situação, tá? E aqui, quando a gente fala dos blocos, então a gente vai ter normalmente o movimento da rocha acontecendo ou em uma ou em duas direções, mas aí eu tenho um rompimento, uma soltura. O que vai acontecer nessa soltura? Vai separar em dois pedaços, né? Um pedaço normalmente vai ficar mais elevado, estava ali original, e o outro pedaço vai se soltar, né? Vai se romper daquela rocha inicial. E aí nós chamamos de bloco inferior, que vai ser a lapa ou muro. Então, dependendo da bibliografia que vocês estão utilizando, estão analisando, né, pode ter essas nomenclaturas, né, quando a gente fala do bloco inferior, que ficou ali depois da movimentação, e o bloco superior, que é aquele que vai se romper, né, do bloco inicial. Então, a gente tem aqui o inferior, que vai ser a lapa, o muro, e aí eu tenho aqui o bloco, o segundo bloco, que se soltou. Esse segundo bloco é o bloco superior, ou também chamado de capa ou
teto, tá? Dependendo da bibliografia que vocês estão olhando, vai ter esses nomes diferentes aí, para saber qual que estava ali parado e continuou parado e qual que se movimentou. Beleza? Tranquilo, pessoal, essa parte? De boa? Sim. Sim. Sem dúvidas? Beleza. Pessoal, quando a gente fala de dobras ou falhas, né, falhas e fraturas, por que a gente precisa conhecer essas deformações? Por que a gente precisa fazer esse estudo das rochas, né, desde o começo? Então, quando a gente fala lá das primeiras aulas, né, que a gente estava analisando os movimentos tectônicos, aí a gente começou a falar de mineral, aí a gente falou dos tipos de rocha na sequência, né, de como que eles são utilizados na indústria. Então, desde os minerais, né, vocês já fizeram um trabalho sobre aplicação desses minerais, né, de uma maneira mais prática. A gente também vai falar dessa utilização prática, desse estudo das camadas, das deformações, do que acontece na rocha, tá? Então, essas transformações, essas deformações que a rocha pode sofrer, então as dobras, as falhas e fraturas, elas vão ser pontos de fragilidade, né, do nosso material. Então, por exemplo, se eu já tenho uma falha geológica que está formada, se eu vier e colocar uma edificação próxima àquela região, ou se eu fizer uma movimentação em alguma etapa próxima àquela falha, a tendência é que aquela rocha, o quê? Se rompa, né, mais ainda, ou se deforme com aquela falha, siga aquela falha. Então, são pontos frágeis que a gente precisa conhecer e observar quando a gente está pensando em trabalhar com a engenharia em si, porque à medida que eu estou modificando a natureza, a gente precisa conhecer o que a natureza pode devolver para a gente de volta, né? Senão eu fico sujeito a problemas nesse sentido. Então, acabar gerando um rompimento que eu não tinha pensado, acabar gerando uma deformação que eu não tinha previsto inicialmente. Então, conhecer essas deformações e fazer uma análise de aonde que eu estou colocando a minha edificação, aonde que eu estou fazendo o movimento, é muito importante para que a gente consiga trabalhar, né, de uma maneira mais segura, mais precisa, né, que gaste menos dinheiro, que seja mais viável e ainda ter as nossas construções de uma maneira muito segura, né, que possa ser utilizada pela população sem problemas, né, por muito e muito tempo. Então, os pontos de fragilidade são esses pontos onde já aconteceu um rompimento, onde a gente já vê um plano diferenciado do outro plano, tipo aquelas desconformidades, né? Ali é um ponto onde pode a nossa rocha se quebrar. Quando a gente fala de utilizar as rochas, isso pode ser até uma facilidade, né? Se eu tenho um ponto de fragilidade, não é muito mais fácil eu colocar um explosivo naquela região para fragmentar a minha rocha? Sim, tá? Numa pedreira, por exemplo, eu quero tirar um bloco rochoso, né, específico para poder trabalhar e montar várias granulometrias com ele. Aonde que eu vou? Aonde eu já tenho um plano de fratura ali que eu consigo ver, onde eu já tenho uma dobra que eu consigo dividir uma coisa entre a outra, né? Consigo ver uma divisão bem clara entre um tipo rochoso e outro. Sim, vai ali naquela região, taca explosivo, né? Que ali vai soltar muito mais fácil, vou precisar de menos energia para produzir esse material novo, tá? Beleza? E aí, pessoal, além disso, as falhas e fraturas, elas vão ser também estruturas condutoras, tá? Então, naquela região, se eu tiver água abaixo do meu maciço rochoso, ou mesmo nas laterais, naquela região, ali pode se tornar um escoamento de fluido. Se eu tenho escoamento de fluido ali, esse escoamento de fluido pode fragilizar ainda mais aquela região, tá? Então, por quê? Porque ele vai carregando, né? Vai também desagregando partículas e íons, né?
daquela superfície onde a água está em contato e vai carregando o material à medida que vai escoando. Ali também é uma região mais porosa, né? Como a gente estava conversando antes, né? Que o arenito é mais poroso, por isso tem mais escoamento, mais região que consegue escoar. As falhas e fraturas são espaços grandes em comparação com os poros tão pequenos dessas rochas que são, né, mais maciças, que tem uma resistência mecânica maior. Então, as falhas e fraturas, esses pontos onde a gente teve uma quebra da rocha, viram esses espaços para que um fluido consiga escoar, por exemplo. E também pode gerar os famosos reservatórios subterrâneos, tá? Então, a gente pode ter um acúmulo de água nessas regiões também, porque a gente vai ter um espaço, né, em branco ali, que vai ser preenchido por alguma coisa em algum momento. E é muito mais fácil que seja preenchido por um fluido. A gente pode o quê? Analisar as situações, conhecer o nosso maciço rochoso, conhecer o nosso solo, conhecer suas camadas e assim definir as possibilidades para que a gente consiga fazer as obras de engenharia de uma maneira segura, né? E a gente consiga trabalhar com isso de uma forma bem tranquila, né? E não tenha nenhum perigo de gerar alguma situação atípica depois, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Um mapeamento, né, do nosso solo, da nossa rocha, dependendo do que eu vou estar realizando naquele local. Principalmente, pessoal, quando a gente fala de obras de grande porte. Então, barragens, tá? Túneis, qualquer corte ou aterro relacionado à pavimentação, para que a gente evite o quê? Desagregação de material, para que evite que aquele material se solte, se deforme, e isso gere, né, uma fissuração excessiva na minha estrutura, para que isso impeça que essa estrutura seja usada em algum ponto. Então, a gente precisa conhecer os maciços rochosos, conhecer o nosso solo, antes da gente estar realizando, né, essas obras de grande porte. Nas de pequeno porte também é importante conhecer o solo. Sim, pelo amor de Jesus Cristo, conheçam o solo, investigação geotécnica. O que tem ali embaixo, o que tem no meu terreno, tá? Isso é muito importante, é essencial. Aqui, claro, a gente fala um pouco mais focado para a rocha, né? Porque é o nosso assunto principal, conversar sobre elas, então entra mais nas obras de grande porte, né? É meio difícil a gente atingir uma camada rochosa tão maciça numa edificação que é mais simples, né? Num edifício menor e tudo mais comercial, numa residência em si, a gente não chega a camadas tão profundas assim, né? Que podem dar uma deformação tão exacerbada. Mas quando a gente fala de grandes obras, né? Provavelmente muitos de vocês vão trabalhar com obras públicas no futuro. A gente precisa conhecer essas situações que podem ocorrer. Então, eu não posso fazer uma obra de grande porte, fazer, né, uma abertura, por exemplo, para um túnel, né, onde vai passar uma parte da minha pavimentação, tem que fazer um estudo daquela rocha, tem que conhecer as suas possibilidades de falha, tem que conhecer aonde que pode dar problema. E se eu estou aqui com os meus funcionários e de repente cai essa rocha, né, desagrega uma parte desse maciço, ou quando está sendo utilizado. Então, responsabilidades, pessoal. A nossa profissão é uma das profissões que mais tem responsabilidade em relação ao que a gente está fazendo, né? Se vocês vão lá numa consulta médica, numa consulta com enfermeiros, vão fazer uma cirurgia, vão, né, no advogado e tudo mais, você assina um contrato falando o quê? Que o problema é teu, né? Se der algum problema, o prestador de serviço está isento, está tranquilo. Na engenharia, a responsabilidade é do engenheiro, tá? Você assinou uma ART, né? Um documento de responsabilidade técnica, tá? E aí o que acontece? Aquilo ali diz que a culpa é tua. Então a gente precisa conhecer as possibilidades de problema em pequenas e grandes obras. Aqui a gente está falando das grandes, mas vale para as pequenas também, né? Alguém já viu alguma coisa dar problema por causa de responsabilidade técnica com o engenheiro, né? Alguém tem alguma informação para
compartilhar aí. Vimos algumas já, né, pessoal? Aquele edifício que caiu no ano passado, responsabilidade do engenheiro, tá? Ele assinou responsabilidade técnica, deu errado, caiu, tragédia, a culpa é dele, tá? Ele tinha assinado, né? Então, cuidem com o que vocês estão assinando, como que vocês estão realizando as obras, beleza? Tranquilo, pessoal, de boa. Pessoal, em relação ao trabalho da semana passada, né, eu já recebi vários ali no... Oi? Não, ninguém? Eu já recebi vários no meu e-mail, ainda vou estar recebendo até meia-noite, se alguém quiser finalizar até meia-noite. Tá joia? Beleza? Galera, seguinte, para a aula de hoje, tá? A gente vai fechar com alguns exercícios. Quem que faz esses estudos da rocha? Então, esses estudos aqui em obras de grande porte, tá? Esses estudos em obras de grande porte, eles também vão fazer parte da investigação geotécnica, tá? A gente utiliza os mesmos procedimentos que a gente utilizaria para um terreno comum. O que vai precisar para fazer uma análise de rocha? Vai precisar de um equipamento mais robusto para que a gente consiga retirar a amostra, tá? Então, sondagem? Isso, por sondagem, exato. Mesmo método de sondagem que é utilizado para solo comum. Só que aí eu vou precisar de um equipamento mais robusto, normalmente uma perfuratriz que tenha uma coroa diamantada, um diamante, que é o quê? Um dos minerais mais fortes que a gente tem, né? Lembra lá da aula de mineral. Essa coroa diamantada vai conseguir perfurar a rocha e chegar num testemunho desse material. Esse material, esses testemunhos, essas amostras, eles são levados para o laboratório. Lá esse material é estudado em relação a tipos de falhas. Então, vão olhar o material, analisar ele visualmente, as amostras que a gente conseguir obter. Vão analisar a parte mecânica. Então, colocar numa prensa e quebrar para ver quanto que aquele material aguenta. Vão analisar a parte química do material. Então, diminuir o material em pequenos pedaços e colocar no microscópio para analisar a sua composição química. Essas análises são feitas em laboratório. O mesmo laboratório de sondagem também pode realizar análise na rocha, tá? Eles estão preparados para receber esse tipo de situação. Também para obras de grande porte, a gente acaba fazendo muito mais amostras, né? Fazendo um detalhamento bem mais profundo quando a gente fala de sondagem e investigação desses materiais, tá? Tem alguém digitando ali? Olha o estudo da amostra. Professora? É levado o relevo em consideração? Sim, com certeza. É levado em consideração o relevo, a inclinação do talure que pode ser realizado, se a gente vai precisar de alguma estrutura extra para manter, né? Por exemplo, aqui no túnel, né? Para manter essa estrutura de pé. Então, a gente precisa fazer uma análise, além do terreno, de conhecer o solo, conhecer a rocha, fazer uma análise estrutural bem diferenciada, né, do que a gente faria numa obra comum. Diga, alguém me perguntou uma coisa. O próximo slide ali, você vai disponibilizar ele para a gente ou tem que copiar agora? Do exercício? Não precisa copiar, não. Tá? O slide está disponível já no OneDrive lá para vocês. Eu coloquei ele mais cedo. Naquele link que fica, se vocês forem ali no grupo, tem os 3 pontinhos ali do lado. Vai em dados do grupo. Tem o link do OneDrive lá, com todas as aulas já em PDF, tá? Tá tudo lá já para vocês. Não precisa copiar agora, não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, os exercícios e eu quero que vocês respondam até a gente fechar essa aula aqui. Vamos fechar já com as respostas, que daí vocês já finalizam o dia de hoje com essa atividade resolvida. Eu já vou mandar ali para vocês aonde que vocês vão responder, tá? Então, primeiro, a gente tem aqui o primeiro exercício, os princípios estratigráficos são importantíssimos
para a interpretação correta dos eventos geológicos, posicionamento no espaço e no tempo dos acontecimentos, correlação entre camadas de rochas que aparecem geograficamente descontínuas, entre outras aplicações. Essas informações, além de serem importantes para a elaboração de mapas e modelos geológicos, são fundamentais para estudos prospectivos de minerais e outros recursos naturais. Analisando a imagem que a gente tem aqui na lateral, tá? A gente tem uma imagem, né, diferente ali, mostra alguns materiais específicos, assinale a alternativa que corresponda ao conceito mencionado. Então, a gente tem, deixa eu mudar aqui a minha carinha. Nós temos princípios das inclusões, princípio da continuidade lateral, princípio das relações transversais, correlação fóssil, princípio da sucessão faunística ou sucessão fossilífera, tá? Então, vocês vão escolher dentro das opções que a gente tem aqui, o que essa imagem traz, qual desses princípios que a gente estava conversando antes, que essa imagem traz para a gente. Eu vou pegar aqui, vou colocar para vocês no grupo, aonde que vocês vão responder. É num link do Google Forms, tá? Tem lá para colocar o nome e daí vocês respondem a primeira pergunta e daí a gente vai seguindo junto. Só vou encontrar o link e vou mandar lá. Estamos quase fechando aqui, pessoal. Espera aí, eu vou pôr aqui no... Achar pelo computador aqui. Foi, tá lá no grupo. Peraí. Vocês não estão me vendo mais, né? Vou compartilhar. Beleza. Conseguiram acessar lá, pessoal? O link? Professora, só espera um pouquinho, que eu tô pelo celular, daí é meio complicado daqui sair, ir lá e voltar. Se você quiser anotar o resultado, daí você responde a hora que eu finalizar aqui, sem problema. Anota em algum lugar o que você acha que é o mais interessante, e daí você responde. Eu vou deixar o link aberto até a meia-noite, tá? Para quem não conseguir responder agora. Beleza? Só vai acompanhando comigo aqui, tá? Tá bom. Tranquilo. Beleza? O primeiro aqui, pessoal, o que vocês acreditam que seja? Alguém arrisca? A letra E? Isso. Galera, a resposta para esse primeiro exercício aqui, letra E, tá? Princípio da sucessão faunística ou sucessão
fossilífera, que é o lance dos fósseis, né, que a gente estava comentando, que é a relação entre, eu tenho as camadas de fóssil ali diferentes, né, pelos fósseis eu consigo linkar uma camada de rocha com a outra, tá? A correlação fóssil, que poderia ser o que poderia confundir nessa situação, está relacionada com aquela comparação que a gente comentou lá na parte de datação, né, de definir a data das rochas. Então, como a gente está falando aqui de princípios especificamente, aí a gente entraria nessa parte aqui, princípio da sucessão, não na parte de comparação, tá? Fechou. Próximo. 2, tá? A datação de eventos geológicos é uma das etapas mais fundamentais para a confecção de um bom mapa geológico. Sobre esse assunto, analise as alternativas abaixo e julgue quais são verdadeiras. As discordâncias são superfícies de não deposição ou erosão que separam os estratos mais novos dos mais antigos, sendo que ambos podem conter um hiato temporal de milhões de anos. Tá? Essa é a primeira afirmação. Segunda, tanto os fósseis guia quanto as rochas guia podem ser utilizados para a datação absoluta dos eventos geológicos. Segunda afirmação. Terceira, dentre os elementos radioativos principais utilizados para a datação absoluta das rochas estão urânio, tório e chumbo, que estão contidos em alguns minerais, como a apatita e o zircão. Tá? 4, né, último, a temperatura de bloqueio dos minerais define o limite máximo de temperatura em que o decaimento radioativo ainda se processa. E aí vocês me dizem quais estão corretas, quais dessas afirmações estão corretas, e aí escolhem a letra correspondente para essa situação. Tá? A primeira está correta? Eu acho que a terceira está correta. A terceira está correta, sim. A gente tem alguns minerais que têm esses elementos radioativos, como a apatita e o zircão são exemplos, sim, né? E a gente utiliza esses materiais para datação absoluta. Diga. Eu acho que a primeira está correta, professor. A 2 não está. Mas a 1 a primeira a aqui. A1 está correta. Uhum. Exatamente, a 1 está correta. A gente tem as discordâncias, né, que vão ser essa superfície, que vai separar a camada que estava acontecendo da outra camada que vai acontecer depois, e ela pode acontecer com uma diferença de tempo bem grande. Então, a 1 está correta e a 3 está correta. Por que a 2 está errada? Porque ela não está certa. Exato. Boa. O que tem de errado na 2? As rochas guias? Não? Não é as rochas guias, é a sequência aqui, ó. Tanto os fósseis guia quanto as rochas guia. É que lá, quando a gente conversou, estava falando de camadas guia, né? Mas pode ser rochas também. Podem ser utilizados para datação absoluta? Não é datação absoluta, né? É relativa, isso mesmo. Pessoal, microfone. O microfone está alto. Tá. Então, aqui na segunda não seria datação absoluta, seria datação relativa, tá? Porque é por comparação, né? A absoluta é só quando a gente fala dos elementos radioativos em si, que aí a gente consegue medir bem certinho. E aí a quarta aqui, tá certo ou não?
Alguém respondeu? Eu não ouvi. Galera, a quarta, ela também está errada, tá? Porque temperatura de bloqueio não define o limite máximo onde ainda acontece o procedimento. Ela define o momento de parada, tá? Onde não vai mais acontecer, onde vai parar a reação. Então, não vai ainda ter processamento. Parou na temperatura de bloqueio, ela bloqueia a reação. Então, está errada. Então, estão corretas a afirmação 1 e a afirmação 3, tá? E aí a gente vem para a letra B, beleza? Vamos lá para a última, derradeira, tá? Identifique os elementos da dobra representados pelos algarismos 1 e 2 aqui. Além disso, classifique 1, 2 e 3, pessoal. Para vocês está aparecendo 3, né? Para mim não. 1, 2 e 3, então 1, 2 e 3. E ainda o tipo de dobra que acontece em A e B, tá? Então, o que eu quero de vocês? Lá no link tem um espaço para vocês escreverem. Vocês vão colocar lá, número 1. O que é o número 1 na dobra? Tá? O que é o número 1? O número 1 é o número 2. O que está mostrando no número 2? Outro parâmetro da dobra. Número 3. O que está mostrando? 3 aqui, 3 aqui. Né? E ainda A e B, eu quero saber se é anticlinal ou sinclinal. Beleza? Galera, eu vou deixar ele aberto até a semana que vem, porque eu já tinha colocado ele aqui, tá? Mas se vocês quiserem finalizar ele agora, já fica livre, né? Manda lá para mim já as respostas. O resto do pessoal também que está assistindo, manda lá, mas ele vai ficar aberto, tá? Vale 150 pontos, beleza? Alguma dúvida em relação a esses elementos aqui? Alguém quer associar? Esse aí tem o slide explicando isso aí. Tá para trás, eu acho, né? O slide dele. Isso, tá para trás. Quer que eu volte lá? Isso. Vamos voltar. Aqui, ó, as dobras. Ok, muito obrigado. Beleza? Então a gente vai ter lá eixo, plano e os flancos. E aí, inclinal e anticlinal, tá? Coloca nos númerozinhos lá para mim. Ok. Ok? Ok. Beleza. Pessoal, para a nossa aula de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Eu quero perguntar se vocês têm mais alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês estão aflitos e querem perguntar e tudo mais, que eu estou aqui disponível, tá? Essa aula vai ficar gravada, eu vou finalizar a gravação dela, daí eu coloco ela no YouTube. Ela não fica pública, né? Porque eu já estou me expondo demais, eu também não quero expor vocês. Aí eu coloco o link do YouTube no grupo e coloco o link do YouTube no AVA também, tá? Uma aula gravada. Ok. Beleza. Beleza? Beleza, professor. Beleza? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, por hoje era isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, só me contar. Nada. Tranquilo? No mais, galera, estão dispensados, então, por hoje, tá? Era isso. Até semana que vem a gente vai conversando. Vamos continuar com as aulas por aqui, por enquanto, tá? Até que volte o presencial, beleza? Para a gente padronizar, né, um recebimento de aula aí para vocês. Beleza. Beleza? Bacana. Tchau, professora. Boa noite. Pessoal.
Boa noite, descansem. Boa Tá? noite. Tchau. Boa noite. Até mais.